Olá! Nós somos o podcast Dignas e estamos aqui para conversar sobre o universo feminino. Eu, jornalista Liliane Moreira, e a minha parceira Rogeneira Almeida, psicóloga, e que hoje a gente tem aqui um tema que ela domina muito, que é o tema da adolescência. Olá, Rogeneira, bem-vinda! Olá, Liliane, que maravilha essa retomada do Dignas, e esse é o 39º episódio. Nós contamos com vocês para nos acompanharem e a gente seguir aí, episódio adentro. Muito bom. Então, hoje o tema é: quem são os estranhos que educam os seus adolescentes? Então, aqui é uma provocação, uma pergunta, mas a gente vai refletir juntos aqui, eu, Rogenê e vocês que estão aí, porque é um tema recorrente, né? Tantas mães e cuidadores e professores, e a gente não pode parar de falar disso. A gente já falou aqui outras vezes sobre isso, mas vamos continuar falando. E aqui na abertura, né, da canção, a gente trouxe uma das canções, uma das músicas da série Adolescência, que nós também vamos falar dela aqui, né, Rogeni? E aqui a gente trouxe que ela foi utilizada um recorte dessa música Fragile, que ela é uma música antiga do Sting, mas eles fizeram uma versão aí para trazer uma reflexão sobre a fragilidade humana e a inutilidade da violência. Então casou muito para a série. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa série. E então, Rogenê, eu queria começar com você, porque uma vez nós estávamos conversando sobre educação familiar e você citou 4, não sei se é esse nome que se dá na psicologia, mas 4 pilares, não sei, abordagens, não sei, sobre a educação parental, né? E eu gostaria que você iniciasse com esses 4, para a gente ir se situando em qual dos 4 a gente se encaixa. Por exemplo, eu sou mãe de um adolescente, e acredito que quem está nos ouvindo ou também tem algum adolescente em casa, ou também algum adolescente conhecido, e que também pode ajudar a alguém, né? A algum conhecido, mesmo que não seja pai ou cuidador. Quais são esses pilares, Rogério? Essas abordagens, na verdade? A educação de uma criança e de um adolescente, ela é complexa, né? Tem até um provérbio africano que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, né? Exato. E de fato, por mais que pais, né, pai e mãe, ou quem faça essa função, tenha uma grande responsabilidade, uma responsabilidade mais direta, nós temos a influência aí de toda uma sociedade e atualmente com esta sociedade, né, tecnológica, com a força das redes sociais, mais ainda as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo uma grande influência de grupos que os pais não têm a menor ideia, né? Muitas vezes você ignora completamente quem é que está tendo uma maior influência sobre o seu filho. No entanto, apesar nós sabermos dessa complexidade, dessas múltiplas influências, a educação parental, ela é primordial, especialmente nos anos iniciais do desenvolvimento, né, de uma criança, especialmente na adolescência também. E nós vamos falar de 4 estilos de educação parental, né? São estilos, não quer dizer que esses estilos existam puros. E se eu me identifico com o estilo responsivo, que é um dos estilos, é o estilo responsivo. No estilo responsivo, o que é que nós temos? Temos ali pais ou quem faça essa função, pessoas que são afetuosas, porém sabem dar limites, sabem se comunicar, né? O diálogo é uma mediação frequente. Então, este modelo de educação a gente chama de um estilo responsivo. Os pais se colocam ali responsavelmente, acolhedores, capazes de proteger, de orientar, e a criança, sem dúvida, vai crescer no meio em que ela se sente amparada, validada, né, e amada. Um outro estilo. Ideal esse responsivo, né? Exatamente. Pelos estudos que se tem, várias pesquisas que foram feitas em diferentes países e culturas, esse é o estilo que está relacionado a
sujeitos mais estáveis, né? Adultos que se tornam mais estáveis, mais adaptados, né? Eh, saudáveis, Sei. né? Então, esse é um estilo que, quando ele predomina, quando ele prevalece, tende a ter esse resultado. Por outro lado, existe o estilo autoritário, que é aquele estilo em que há menos diálogo, há menos expressão da afetividade e há mais ênfase no controle, nas regras, né, naquela proteção exacerbada. E essa é um modo de educar que estava muito relacionado aos nossos pais, aos nossos avós, e que predominou por séculos, né, essa educação onde o poder do patriarcado era o poder dominante, né, o pai era aquela figura, central dentro da família, e uma relação de mando, não uma relação de diálogo, de participação. E muitas vezes essa educação, ela trouxe como consequência sujeitos, realmente mais fechados, mais inseguros, ou sujeitos que reproduziam esse modelo também, que incorporava esse lugar, né, autoritário também nas suas relações. E aí temos um outro estilo, que é o estilo indulgente. Já é um modo de educar em que, limites não são claros, são, um espaço muito do laissez-faire, do deixa fazer, do deixa rolar. A questão é afetiva até que se manifesta, é frequente, há um diálogo, porém a criança fica muito desorientada pela falta de limites, pela Sim. falta de regras. Fica perdida, né, Pela Rosane? Ela fica precisa. perdida, ela precisa de uma rotina estruturada. E geralmente nesse estilo parental, isso fica perdido, diluído. Mesmo que a criança fale que não quer dormir agora, que é cedo, que não sei o quê, mas ela precisa saber que tal hora tem que dormir, tal hora tem Por que acordar, quê, tal né, hora. por que que é importante, ainda que ela não saiba até compreender os porquês, mas é importante alguém que tenha essa paciência de orientar, de Certo. dizer, né. Então o estilo indulgente. E tem um estilo que é um estilo chamado indiferente. São pais, são cuidadores, que de fato deixam a criança muito solta, que tem uma vida muito autocentrada, que estão mais preocupados com seus objetivos, que estão mais preocupados com as suas metas profissionais ou com seus interesses. O É. indulgente com o indiferente parece, né, um pouco, né, como é que Parece, só que o indulgente, ele até dá uma atenção, ele até se faz presente, só que é uma presença, assim, muito compensatória, está sempre, disposto para ceder. ah, O indulgente o indulgente está sempre cedendo, sim, né, a criança domina, ela faz aquilo que ela quer fazer, quando ela quer, como ela pode fazer, sim, né, e ela tudo bem, a criança não tem referências educativas, ela não tem as referências, ela vai querer fazer o que é mais confortável, o que é mais prazeroso, sim. né, o que é mais imediato. Então o indulgente, ele está sempre justificando os interesses da criança e se omitindo de servir de guia, de orientador, Sei. de protetor, que é um papel dos pais. Os pais têm um papel, né, de proteção. E o indiferente não, de fato é uma relação meio distante, é uma relação descomprometida, porque o indulgente, ele é comprometido, só que ele é comprometido de uma maneira, eh eh, sem autoridade, Sim. né, sem regras. A falta de regras é muito forte. No indulgente, tem o afeto e tem até a conversa, só que não é uma conversa de orientação, de norma. Já o indiferente não. O indiferente está no seu mundo e a criança fica muito solta, né, fica muito livre, de uma maneira, não adaptativa. Não adaptativa. Então o indiferente, de fato, geralmente são pais muito, muito preocupados com seus interesses particulares como indivíduos. Certo. E isso obviamente gera na criança o quê? Crenças de desvalia, de desamparo,
de desamor, que são 3 crenças extremamente patológicas. São crenças que estão na raiz de muitos adoecimentos. Desamparo, desvalia e E desamor, né. Então, quando eu tenho um estilo parental que ele é um estilo, responsivo, eu consigo transmitir para o meu filho que eu me importo com ele, eu consigo transmitir que eu amo e eu consigo transmitir que ele é importante. Eu valido ali os interesses dele, as necessidades dele, as expressões dele, né. Então, quando eu deixo os meus filhos completamente, soltos no espaço das redes sociais, né, muitas vezes este menino está solto dentro do quarto, aí pelo fato do filho estar dentro do quarto, eu tenho a ilusão de que está sob controle, né, está sob controle. Não, como esse menino está sempre ali em casa, ele não é de sair, ele nem demonstra muitos interesses fora de casa. E aí, como não há espaço para um diálogo, como não há espaço para uma troca, você de fato não sabe o que está acontecendo com seu filho. Ele está sendo influenciado por outros grupos. tem aquela falsa sensação de segurança, de que está tudo bem, que ele está ali embaixo do mesmo teto, sobre o mesmo teto, só que não, né, ele está ali no canto dele com outros grupos. E aí, pessoal, que a gente vem chamar a atenção para os estranhos, que está contido no nosso tema de hoje, né, quem são os estranhos que educam os seus adolescentes, né. Então estes estranhos, a gente quer falar sobre eles chamando, né, Rodine, a gente pode chamar aqui a série, agora sim, a série adolescência. Porque isso abalou, não sei se vocês, assistiram, se não, convidamos a todos a assistirem, na Netflix. E o estranho, gente, não precisa ser aquele monstro, aquele bandido, né, aquele assassino que tá na rua pronto para sequestrar e matar seu filho, não. Neste caso da série, o estranho, em particular, era uma menina, uma colega de escola, tão inofensiva quanto ele, né. Aparentemente, os 2 estavam ali estudando tranquilamente, não tinha, iam para a escola, voltavam da escola, tinham suas famílias, e aí é que é um ponto também, Rodine, que eu acho que a gente pode chamar a atenção. Porque na família né, do personagem, um menino de 13 anos, na família deste personagem, não existia, aparentemente também, nenhum tipo de problema, né. Sim. Era uma família amorosa, ajustada, tinha lá, a irmã dele mais velha, que não tinha briga, e é como você falou, o menino ficava no quarto. E os pais resolvendo ali, o pai trabalhador, a mãe também, entre eles não tinha briga, que geralmente a gente fica procurando, mas por quê? Deve ter alguma coisa errada aí. Aparentemente, nada. Então, pessoal, a gente quer chamar atenção para esses estranhos que educam os nossos adolescentes, porque o estranho pode estar próximo, mas pode não ser, não pode não estar assim, tão à mostra assim, nossa, é aquela pessoa, aquela menina tão lourinha, tão assim, inofensiva, tão bobinha que tá ali na minha casa. E a gente só vai saber se a gente tiver esse conhecimento que você está falando, essa sensibilidade, né, Rogeni, essa troca com seu filho, com seu sobrinho, com seu primo, sei lá, com quem você conviveu, o adolescente em questão, né. Porque senão ele pode mudar de reação e você não perceber, ele pode, né, Não então tem ideia do não tem porquê. ideia. E aí na série, como tu trouxeste, na série tem a cultura incel. Então este menino, Isso. estava recebendo muita influência dos celibatários involuntários, né, que é um Sim. grupo com um tipo de cultura misógina, que culpa as mulheres dos seus fracassos, de não ser alguém interessante, as mulheres não lhes tratam com interesse, então isso gera muito ódio, muita manifestação de ódio, e esse menino estava exposto a isso, Sim, né, e levou um tempo muito grande para o próprio investigador, isso. para a própria psicóloga Sim. e para a família entender, né, que ódio era esse, né. Ele tinha sofrido bullying da colega lá de escola, tinha sofrido bullying, e aquele bullying tinha repercutido muito nele por
por estar sofrendo a influência dessa cultura incel. Isso. Já que muitos pais não têm ideia do que é isso. Exatamente. Na série eu acho interessante que um policial, um investigador, não sabia. Exato. Foi o filho dele, adolescente, Do investigador do que investigador. chamou a atenção. Que você tá indo pra uma corrente errada, Nada. né. E por que que ele foi, descobrir com o filho? Quando ele só foi descobrir quando ele se aproximou do filho, quando ele abriu espaço de escuta. E aí que eu deixo a minha primeira recomendação, para quem quer de fato educar os filhos de uma maneira, respeitosa, uma maneira que seja amorosa, que valide, né, que construa, crenças positivas de amorosidade, de validação, de amparo, do menino sentir que está amparado, você precisa o primeiro ponto é escutá-los. Sim. Ter um espaço de diálogo, mas não aquele diálogo em que eu, como adulto, vou falar o tempo todo, vou dizer a melhor forma de educar. Até porque cada filho é único. Então, a gente só aprende a educar bem um filho quando a gente ouve. Sim. E eu, no meu consultório, eu recebo muito dos adolescentes, assim, no sofrimento que eles manifestam, eu recebo muito a crítica que eles fazem aos pais de não serem ouvidos. Porque nós adultos, muitas vezes, só queremos ouvir aquilo que é coerente com o que eu penso. Sim. Então é importante lembrar que nesse momento o seu filho está desenvolvendo uma percepção própria do mundo com outras influências. Então é normal que ele traga conceitos diferentes dos seus. É muito normal Sim. que ele traga. Isso não quer dizer que você vai concordar, Sim. mas isso não significa que você já vá confrontar, você já vai se colocar numa atitude opositora. Sim. Não, ele precisa ser ouvido. Você vai ouvir, vai ponderar. E aí um outro aspecto que você vai desenvolver antes de você se tornar um opositor daquele conceito ou daquela ideia, é você fazer perguntas para ele, né, ajudá-lo a aprofundar o entendimento daquele conceito que ele está desenvolvendo, Certo. né. Nesse caso da série, realmente ficou muito difícil se a gente se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, muito difícil, porque ele não demonstrava nada, né, de diferente pra gente que tá assistindo, e nada de diferente, não tinha nenhum traço de violência e tal. Então, você acredita, Rogeni, que para quem está convivendo é possível sim identificar algo diferente, algo que não está indo bem, se você tiver essa grande aproximação, esse relacionamento de escuta como você está falando? Tem. Dá para perceber? Nunca acontece do nada as coisas, né, às vezes a pessoa diz: "Nossa, fulano, chegou a esse extremo, fez isso, mas nunca deu sinais". Ocorreram sinais, sim. Talvez nós não fomos capazes de ler os sinais. Sim. Por exemplo, naquele caso ali, um garoto de 13 anos, o tempo todo fechado no quarto, né. Claro que é preciso se aproximar de um menino que se isola. Boa, boa dica. É importante você entender, mas por que Que a adolescente necessidade? está isolado, está fechado no quarto, isso é comum desde isso acontece desde que tempo é tempo. No nosso tempo, a gente É, ficava ouvindo já nossa já música, exato. escrevendo nosso diário, cada A um sua na caverna, sua né, a gente caverna. entra na caverna um Isso eu acho pouco. que é até saudável a gente querer um Exato, pouco de mas privacidade, mas você está chamando a atenção é o excesso o excesso de isolamento. certo. E o excesso de irritabilidade, porque a irritabilidade também no adolescente, Sim, o tédio também é normal, não é para você. Muitas vezes os pais interpretam aquilo como se esse menino tivesse intolerante com a família. Não é, o adolescente, ele passa por uma fase, eh, neuropsicologicamente, né, tem a ver com a neurofisiologia, que é de muito tédio, de muita eh, falta de alegria, de euforia, de prazer, né, há uma certa anedonia, que tem a ver com um fenômeno que se chama poda neural.
a poda neural lá pelos 2 anos de idade da criança e depois tem uma poda neural, daqueles circuitos e sinapses cerebrais que não foram muito utilizados e que aí eles meio que desaparecem. E aí, nesse caso do adolescente, isso está relacionado à área do prazer. Então o adolescente ele é entediado. Por outro lado, a área emocional, né, o circuito límbico, que é o circuito das emoções, ele fica super ativo. Então é um sujeito em que as emoções predominam, especialmente essas emoções relacionadas ao estresse, medo, raiva. Então, ele é suscetível a a tudo aquilo que lhe desestabiliza, sabe, desestabilizar mais rápido. E não é dirigido, volto a dizer, para os pais, né, porque eles passaram a lhe odiar. Não estão lhe odiando, mas são mais sensíveis. Então, ainda que seja normal, mas essa irritabilidade muito descontrolada requer que você, dialogue, encontre um momento para conversar, para se aproximar e para você assumir diante do seu filho que você é responsável pelo bem-estar dele, Sim. né. Então quando isso se exacerba, isso pode estar relacionado também à forma como a rotina desse adolescente está organizada, por exemplo, se ele está Uau. dormindo menos. Sempre o sono, né, Rosanê, Sono sempre é um chama fator atenção. protetivo, Sim. então não tem como um adolescente, dormindo 4 horas, 5 horas, ter um estado de humor, tranquilo, entende? Então, a alimentação, está comendo muitos ultraprocessados, vai mexer também no humor. Hoje as pesquisas científicas mostram que há uma relação entre sistema nervoso e, sistema e o intestino, Sim. né. Então, tem uma série de fatores que estão relacionados ao entorno deste sujeito que podem estar em desequilíbrio. E eu só vou saber disso se eu tenho um olhar atento para o meu filho. Sim. Eu só vou saber disso se eu me disponho a ouvi-lo, Sim. né. Então, Perfeito. eh É muito não vamos, dar spoiler sobre a série, mas realmente aquela cena final, pessoal, vou só dizer assim, né, que é pra vocês irem até o final. Ela é muito comovente, aquela cena final. muito. Muito, muito, muito dos pais, né. E para que a gente não chegue a este ponto, né, daquele desespero, é preciso realmente que a gente pare e ouça o que você está dizendo, sabe, Rosani, porque realmente é só na escuta, no olhar, né, na paciência e tentar realmente observar as mudanças de comportamento. A gente tem um outro episódio aqui, lembra que a gente fez, né, até com uma convidada sobre adolescente, especificamente também sobre adolescente, se vocês quiserem ouvir, é interessante. E lembra, Rogênia, que ela falou que os pais, eh, outro erro dos pais é invadir o território dos filhos, no caso o quarto, a caverna aí como você falou, né. Não pode deixar fechado, não, deixa a porta escancarada, não, e ela falou que isso também é uma agressão, Sim, que você também tem que bater na porta do seu filho para entrar, né. E às vezes: "Não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu enquanto estiver morando na minha casa, tem que ser sobre as minhas regras". Ok, regras sim, mas existe também aquele momento que ele quer estar lá sozinho, é um adolescente, está mudando, transformando o corpo dele, né, tem vários fatores ali. Então eu queria também que você desse uma dica, Rodine, reforçasse essa dica, porque a gente já falou disso no outro, mas agora com outro viés, né. Como a gente pode respeitar o espaço dele, mas sem também, sem que a gente também não fique omisso, também sem que a gente fique muito alheio, porque alguns pais, existem uns adolescentes também de diferentes níveis, né, de irritabilidade, de violência também, a gente sabe que existem adolescentes que se voltam contra os pais, que são agressivos, e muitas das vezes eles estão sendo também manipulados via rede social, ou podem estar sendo com amigos tóxicos, e sim. se a gente não faz uma varredura ali nas redes, ou no WhatsApp, por exemplo, ou na mochila, você não fica sabendo o que é que ele está carregando, com quem ele está falando.
porém tem esse espaço que a outra psicóloga falou para a gente respeitar o território. Como é que a gente faz uma dosagem aí para que a gente não invada, mas que também a gente Não se não se omita, omita? né, pra gente equilibrar. É difícil, mas é possível. Primeiro a gente tem que lembrar que nós não estamos mais diante de uma criança, nós estamos diante de um adolescente, né, um sujeito que está numa fase de transição, da infância para a vida adulta, mas que é alguém que já tem, uma capacidade reflexiva maior, que já desenvolveu exatamente a capacidade de racionalidade a mais. O que ele não desenvolveu ainda o suficiente é a capacidade de regulação. Sim, Essa regulação emocional, ela está até um pouco mais exacerbada, né, ele está mais ativo emocionalmente, reativo muitas vezes. Agora, como é que eu vou, lidar com isso? Exercitando com ele esse lugar de confiança nele. E exercitar esse lugar de confiança é respeitar também o modo como ele quer se organizar. Então, o quarto dele vai ser organizado do jeito dele. Ainda que você não concorde com aquela organização, mas é importante você perceber que ali tem um modo de sim, organizar. sim. E se existe, por exemplo, muita sujeira, como é o caso de alguns que eu já atendi, que os pais dizem: "Ah, mas é um ambiente muito sujo, não tira a roupa, não sei o quê". Ok, você tem o direito de orientar. Uhum. Orientar não é impor, Sim, não é invadir o espaço do sujeito e sair catando tudo e dizer: "Eu não aceito isso", não, é você de fato encontrar um momento de orientação, de chamá-lo fora do quarto, de dizer: "Olha, eu queria te entender, o que está acontecendo mesmo? Você não acha que o seu quarto podia funcionar de uma outra forma?". Não dizer: "O seu quarto é um lugar muito feio, muito sujo", você já vai atacando. uhum, Então, construir uma relação de confiança é o ponto de partida para você negociar, sim, né, a liberdade, desse sujeito que ainda está sob a sua responsabilidade legal, emocional, né. Então, é encontrar este equilíbrio, mas no meu ponto de vista passa por essa construção de uma relação de confiança. E como é que eu vou construir uma relação de confiança? Mostrando para o meu filho que eu respeito ele e que eu confio nele, hum, né, ainda que eu saiba que ele possa, cometer alguns deslizes pelas características do momento que ele está passando, que ele é mais desregulado, ele passa por, né, por situações de desregulação emocional, mas ainda assim eu estou aberto, estou disposto ou disposta a ouvir. E por que está acontecendo isso? Olha, minha orientação para você é essa, essa. Ah, mas eu não concordo. Ok, você pode até não concordar, mas eu vou lhe explicar por que que para mim é mais importante fazer desse outro modo. sim, Então, você percebe, aí tem uma disposição a ouvir, aí tem um espaço de respeito e existe aí também um espaço de construção dessa confiança recíproca. O seu filho não vai confiar em você se você invalida os interesses dele, exatamente. É né, então isso, isso é muito importante. muito importante. Rosineia, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso programa, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os cuidadores, os pais, em relacionados a esse tema de alerta, né, a quem são os estranhos que educam os seus adolescentes? Então, eu acho que os estranhos que inevitavelmente vão entrar no espaço da educação dos nossos filhos, eles podem ter um poder enorme se estes filhos estiverem se sentindo desamparados e invalidados nos seus espaços familiares. Se nos espaços familiares esses adolescentes se reconhecem amados, se sentem importantes, se sentem validados nas suas iniciativas, nas suas ideias, nos seus sentimentos, se eles se sentem também amparados nos seus erros, nas suas dificuldades,
esses estranhos terão um poder muito reduzido, né? Se no nosso espaço há um espaço de discussão das ideias de cada um, de reflexão, o que acontece? O seu filho vai ter parâmetros críticos, Boa. ele vai ter uma consciência ativa e ele próprio vai se posicionar com base nos valores que ele vivencia na própria família. Que coisa boa, né. Então é isso, gente, tem esperança de um relacionamento saudável, até porque, Rosiane, também taxaram a adolescência como uma idade do cão, né, assim, Terrível isso. terrível que os Não, tá adolescentes errado. tá totalmente errado, né. Totalmente errado. Porque inclusive a nossa convidada no outro podcast, ela critica isso, né, que ela também trouxe o exemplo até dela com as 2 filhas adolescentes e que é um relacionamento sempre muito saudável. O meu relacionamento com meu filho também é muito saudável, acredito que o seu também foi com a sua filha. Então, porque a gente não saudável não quer dizer Falta de perfeito, conflitos, né, tem que ter conflito. Agora é o modo como a gente lida com os conflitos que dá o tom de saudável. dar o tom, e eu acho que a gente também tem que ter essa ideia de que a gente aprende com eles também, né, a gente sair um pouco desse trono aí de todas as respostas, né, de ter, como você falou, assim, sem escutar, a gente vai invalidar. E invalidando, a gente se coloca numa posição de que é dona da verdade, né. E eles ensinam muito também pra gente. Essa troca pode ser gostosa, porque eles também se divertem ensinando e a gente também. Fica uma convivência leve, né, Riquíssima e rica, e rica. né, quanta coisa a gente É. aprende com os filhos, né. Exato. E aí e isso que você falou é muito importante, os estranhos terão cada vez menos força, se isso estiver fortalecido em casa, né, se os vínculos estiverem fortalecidos em casa. Então, muito bom, é isso, nós estamos chegando ao final do episódio 39, né, quem são os estranhos que educam os seus adolescentes, um tema muito pertinente. A gente trouxe aqui a série Adolescência, que eu volto a falar que é uma série que mexeu com muita gente e vale a pena assistir. E agora a gente está aqui só para convidar, né, Rongenê, para que continuem nos seguindo, né, a gente está no Spotify, no YouTube, no Instagram, comentem lá, deem sua opinião, sua sugestão de tema também, que a gente está aberto sempre com foco no universo feminino. Comentem, deixem um like, inscrevam-se, né, Rongenê, estamos abertas, Isso. né. A gente quer trocar com vocês, então tragam as sugestões e escutem até o fim. Tá bom, gente? Tamo juntos. Então até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.